Olá pessoal, vamos estudar agora Levítico capítulo 21, versículo 1. Ele vai dizer assim: O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes, que são descendentes de Arão, que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isto é, a mãe, o pai, o filho, a filha, o irmão ou a irmã solteira que more com ele. Então, olha só, é muito forte isso aqui, né? Nós vamos conhecer alguns deveres dos sacerdotes. Era um privilégio ocupar essa liderança, né? Era um privilégio para poucos. Mas quanto maiores os privilégios, maiores são as responsabilidades, concorda? E aqui a gente vai ver alguns deveres que os sacerdotes eles tinham para com Deus e também para com o povo. Primeira coisa, como que um sacerdote lidava quando ele enfrentava o luto? Por exemplo, a morte de um parente próximo, a morte de um amigo, a morte de um conhecido. Olha como o ministério deles era regido por Deus em todas as áreas, incluindo a área do luto, da morte. Então o sacerdote ele não poderia se contaminar por causa de morto algum, a não ser que fosse um parente bem chegado a ele, bem íntimo. Por exemplo, a mãe, o pai, um filho, uma filha ou um irmão. Então nós temos aqui, né, nessa passagem que nós acabamos de ler, que é, no caso de uma irmã virgem, né, a irmã tem que ser virgem, quer dizer, não casada, chegado a ele, que ainda não teve marido. Quer dizer, ele pode contaminar-se caso ela seja casada, que a família do marido e o restante da família do sacerdote cuide do velório, do enterro e do luto, né? A não ser que a irmã seja virgem solteira, aí sim, ele pode contaminar-se por ter contato lá no velório, lá no enterro, né? Desse ente mais próximo. Que coisa, né? E ele vai falar o seguinte no versículo 4, que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Olha só, ele não fica impuro por causa da morte de uma irmã casada. Então, olha como era um privilégio, né? Ser um sacerdote, o homem principal, uma liderança, uma referência. Ele sendo o homem principal entre seu povo, não se contaminava. Quer dizer, quantos maiores os privilégios, maiores são as responsabilidades. Então a santidade de um sacerdote deveria ser muito maior que a santidade do povo. Se o povo tinha a responsabilidade de ser santo, quanto mais os sacerdotes, né? Eles eram encarregados ali do santuário de Deus, ensinavam ao povo a palavra de Deus, ofereciam os sacrifícios a Deus no altar e, quando necessário, determinavam a vontade de Deus para o povo. Então, sem o ministério dos sacerdotes, Israel não tinha como se aproximar do Senhor. Então, eles é quem faziam a intermediação do povo de Israel com Deus. O papel do profeta é trazer a vontade de Deus ao povo, trazer a palavra de Deus ao povo. É o papel do profeta. Ele é a boca de Deus ao povo, a boca do povo falando com Deus. Ele que leva as causas do povo a Deus. Então, sem o ministério dos sacerdotes, o povo não conseguiria se aproximar de Deus. Ele é quem fazia essa ponte, povo até Deus, né? E o profeta faz a ponte de Deus também até o povo. Olha como era importante ter um sacerdote entre o povo. Influenciava muito na espiritualidade, no culto a Deus. E aí ele vai falar o seguinte: os sacerdotes não podem rapar a cabeça, parar a barba, ou cortar-se em sinal de luto. Olha só, cortar-se em sinal de luto. Então, lembra que a gente viu a respeito disso no estudo passado? Sobre tatuagem, não farão marca alguma sobre o seu corpo. É esse corte aqui que Deus está falando. Ele repete isso para os sacerdotes. Né? Fazer calva na cabeça, cortar as extremidades da barba, ou fazer cortes no corpo, eram práticas pagãs, práticas religiosas de outros povos. Os sacerdotes não deveriam fazer isso. Então você vê como Deus se preocupa também agora com a aparência dos sacerdotes, que eles deveriam ter uma aparência
e Deus estabeleceu para eles. Deus aqui mostrando que o ministério sacerdotal abrange todas as áreas da vida. Por mais que essa ordem não se aplique a nós hoje, Deus sabe, aliás, Deus não proíbe a gente de raspar a cabeça. Deus não proíbe você de aparar sua barba, de deixar sua barba rente ao rosto. Isso aí era algo para aquela época. Mas o princípio que nós tiramos disso é que nós também, como cristãos, devemos ter uma aparência diferente da aparência do mundo. Se o mundo é indecente, o cristão vai ser decente. Se o mundo cobre o seu corpo inteiro com tatuagens, nós vamos zelar pelo templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. O cristão não anda conforme a moda do mundo. Ele é santo em toda maneira de viver, inclusive na sua maneira também de se vestir. E aí ele fala no versículo 6, eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são ofertas de alimento para Deus. O Senhor, portanto, devem ser fiéis a Deus. Portanto, devem ser fiéis a Deus, né? Então, tem duas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, que o ministério sacerdotal era tão importante para Deus que se o sacerdote desobedecesse essas diretrizes de Deus para o ministério deles, primeiro ele se profanaria, ele estaria se profanando, ele estaria se desqualificando, né, se desonrando. Então, quando desobedecemos a Deus e não seguimos as ordens, as diretrizes de Deus, nós prejudicamos a nós mesmos. E além de profanar, né, ele estaria também profanando o quê? O nome do seu Deus. Então a gente já aprendeu aqui em aulas anteriores que o nome de Deus na Bíblia não é simplesmente um título de Deus, é o caráter de Deus, é a essência de Deus, é o ser de Deus. O nome traz essa ideia, né? Reflete o caráter, a essência. Então ele estaria profanando o próprio Deus que o chamou para aquele ministério. Então você entende a importância do ministério que você recebeu da parte de Deus? Você consegue entender agora porque nós devemos, como pregadores da palavra, professores, né, da igreja, obreiros, esposas de obreiros, você consegue compreender que quando desobedecemos a Deus, profanamos o nosso ministério, estamos profanando o próprio Deus que nos chamou? Olha a importância de uma vida santa, uma vida reta, justa dentro do ministério, né? A gente fica triste porque estamos vivendo em dias em que nós temos visto tantos escândalos no ministério, tantos escândalos, né? Pregadores, pastores caindo em adultério, esposas de pastores traindo o marido, enfim. Nós temos visto obreiros caindo no pecado da prostituição, da fornicação, das drogas, da bebida. Vai para o culto, né? Adorar a Deus, mas depois do culto está bebendo, está se embriagando, né? Está nos vícios. Quer dizer, os, os outros obreiros, os companheiros do ministério não estão vendo, mas Deus está vendo. E ele está se profanando e profanando também o nome de Deus que o chamou. E aí ele vai falar no versículo 8 o seguinte: o sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento, por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, o Senhor, sou santo, e escolho o povo de Israel para que seja santo. Então, Deus nos chamou à santidade. Quando ele fala que serão santos, serão separados para o seu Deus. É isso que Deus nos chama. Eu te chamo para ser santo para mim. Então não profane o ministério que eu te dei, não profane a chamada que eu coloquei na sua vida. Não profane, seja santo para mim e santo aos olhos de toda a minha igreja também. Quanto maiores os privilégios, maiores as responsabilidades, meu amigo e minha amiga. Um privilégio ser um pregador da palavra, mas nós devemos ter a vida à altura desse privilégio. Maior vai ser a cobrança sobre nós. A Bíblia fala lá em Lucas, né, 12:47. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. Quer dizer, a quem muito foi confiado, muito mais será pedido, né? Tiago também fala, Tiago capítulo 3:1, ele diz: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Quer dizer,
Não queira ser mestre, né? Tiago está dizendo aqui, não queira ser mestre. Quem tem o privilégio de ensinar na igreja vai ser julgado com mais rigor. Acredito que já deu para você entender que Deus cobra bastante dos sacerdotes, né? Por causa do privilégio deles de serem homens principais entre o seu povo. E aí ele vai falar no versículo 7. Eles são separados para o serviço de Deus e por isso não podem casar com uma prostituta, ou com uma mulher que não seja virgem, ou com uma mulher divorciada. Você vê que quando um homem entrava no ministério sacerdotal, até o casamento dele era regulamentado pelo próprio Deus. Olha como a santidade refletia no casamento. Por quê? Porque o sacerdote, ele daria sequência a uma linhagem, uma descendência de outros sacerdotes. Os filhos do sacerdote também seriam sacerdotes futuramente. Então, até com quem ele se casasse, refletiria na descendência dele. Ele deveria escolher muito bem com quem ele iria se casar, com uma esposa que fosse companheira espiritual, uma esposa que tivesse a mesma visão do reino, visão ministerial que ele. Então não poderia ser mulher prostituta, prostituta cultural, né? Era muito comum naquela época. Poderia ser mulher com ama, não poderia ser uma mulher desonrada, né? Sem honra. Ele era um homem santo ao seu Deus. Ele não poderia trazer essa mácula ao seu ministério. E nem como uma mulher divorciada de seu marido. E o fato de ter sido divorciada de seu marido já mostra que ela, alguma coisa errada, fez no casamento anterior. Então Deus até regulamenta isso. Então o sacerdote não deveria casar com uma mulher que já foi casada, justamente para preservar o seu ministério, preservar a sua descendência. É por isso que Deus dá essa ordem. Santidade era refletida até mesmo no ato da escolha de sua parceira. Versículo 9. Se a filha de um sacerdote se desonrar, virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. Olha só, né? Como o ministério sacerdotal era refletido até mesmo na família. Era isolado ali, o pai como sacerdote, mas a família não tinha nada a ver, né? Deus dava mandamento até mesmo para os filhos do sacerdote, que o seu ministério não fosse desonrado. Filho de um sacerdote poderia trazer mágoa, desonra, ação para o ministério. Então, o sacerdote, além de cuidar das ofertas do povo, do ensino do povo, do culto, ele dava ao Senhor, ele tinha uma responsabilidade muito anterior ao seu exercício sacerdotal. A responsabilidade de pai, de ensinar seu filho o caminho de Deus, de ensinar os filhos a ter uma vida, uma imagem, uma honra, né, de um filho, de uma filha de um sacerdote. E se ele se prostituísse, não seria problema só dela, deixaria o ministério do próprio. Aí você deve conhecer o que Paulo escreve lá na frente, né, na sua primeira carta ao Timóteo. Ele falou assim: deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. E se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então você nota como isso é tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha que ter seus filhos em sujeição, tinha que ensinar a palavra a seus filhos, para seus filhos não desonrarem seu ministério. No Novo Testamento, a mesma coisa. O pastor deve governar bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Porque se ele não sabe governar sua própria casa como líder espiritual, como é que ele vai governar a igreja de Deus? Se a casa é uma bagunça, a igreja também vai ser uma bagunça. Tais pessoas, então, não servem, né? Estão desqualificadas para o ministério pastoral. Ele vai dizer no versículo 10, Levítico 21, 10. O grande sacerdote foi ordenado, né, o sumo sacerdote, foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça, quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso ele não deve deixar de pentear os cabelos e não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Então, agora nós vamos falar do sumo sacerdote. Nós temos os sacerdotes e acima temos o sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi Arão. Depois de Arão, seu filho mais velho, Eleazar. Depois de Eleazar, o seu filho mais velho, Pinéias. Então, o sumo sacerdote passava esse ofício ao seu filho mais velho. Era da linhagem de Arão e era sempre o filho mais velho que assumiu o ofício de sumo sacerdote. Nós vimos que o sacerdote ele poderia se contaminar pela mãe, pelo pai, pelo filho, pela filha, pelo irmão e pela irmã virgem. Né?
Sinal de luto era bagunçar o cabelo, deixar os cabelos sem pentear e rasgar as roupas. A gente pode ver isso lá em Jó, capítulo 1, quando soube da morte dos seus filhos, ele arranca seus cabelos, ele rasga as suas roupas, estava ali amargurado, né, aflito. E aí a Bíblia vai dizer, ele não pode tocar no morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe, isso o tornaria impuro. E quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Então, se aos sacerdotes era permitido se contaminar ao velório, fazer o velório do igreja, o sumo sacerdote é proibido, é familiar. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja filha, irmã, proibido. Ele não se envolvia com rituais fúnebres, cultos fúnebres, erro, óleo. Ele não se envolvia. Olha como maiores os privilégios do sumo sacerdote, maiores as responsabilidades e os deveres. E na verdade já vimos isso em Levítico, lá no Levítico capítulo 10, né, quando Nadab e Abiú ofereceram um fogo estranho diante do Senhor, e eles morreram, foram mortos ali como resultado do juízo de Deus. O que Moisés, por ordem de Deus, falou para Arão? Não rasgue sua veste, não chore, não bagunce seu cabelo. Você é sumo sacerdote. Você não vai lamentar pela morte dos seus filhos. Está em Levítico capítulo 10. Arão foi proibido de prantear a morte de seus dois filhos mais velhos, Nadab e Abiú. O sumo sacerdote nosso era mais estreito, né, para com eles. Aí vai dizer no versículo 13 e 15, grande sacerdote só poderá casar com uma virgem. Não pode casar com uma viúva, uma divorciada, uma prostituta, qualquer outra mulher que não seja virgem. Casar somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor e eu o ordenei como sacerdote. Então, note que o sumo sacerdote, até mesmo em um casamento errado, poderia profanar a si próprio. Os sacerdotes já eram considerados homens principais, quanto mais o sumo sacerdote, né, que podemos dizer assim, representava o próprio sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Ele deveria ser santo até mesmo em seu casamento. Quem iria se casar? A santidade era refletida até mesmo em quem ele escolheria como esposa. Então, talvez eu esteja aqui falando, eu não tenho esse conhecimento, né, a quem eu estou falando, mas eu posso estar falando com jovens, chamados ao ministério. Olha a importância de você escolher bem a sua esposa. Olha a importância de você orar, ter de ser direcionamento de Deus, para você saber com quem você há de se casar jovem. Né? Precisa de uma esposa espiritual, uma esposa que vai fazer a obra para você, vai ser tropeço para você, né? Não vai ser um obstáculo para você, não vai deixar você fazer a obra sozinho. Vai te ajudar, ela vai ser um apoio para você, ela vai te levantar nos dias difíceis, vai te animar nos dias tristes. Tome muito cuidado com a escolha de quem será a sua companhia. E no caso da mulher também, chamada ao ministério, chamada para ser obreira, um auxiliar, uma líder, você precisa de alguém que caminhe junto com você. É um homem espiritual. Agora nós vamos chegar numa parte bem interessante que deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha, né? Que era os requisitos para ser um sacerdote. Olha só. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado. Ninguém com uma perna, um braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doenças nos olhos ou que tenha sarna ou outra doença na pele, ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas, mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegará perto do altar, pois tem um defeito. Tornaria impuras essas duas coisas. Eu sou o Senhor e eu as dediquei a mim. Talvez você esteja aí coçando a cabeça, como assim? Como Deus está fazendo aqui seleção de pessoas, está sendo preconceituoso com quem nasceu com algum defeito? Né? Ou alguém que adquiriu algum defeito por causa de algum acidente, de alguma tragédia.
né, que fique claro aqui, é que os descendentes de Arão, que nasceram com algum defeito físico, lembre-se que os descendentes de Arão eram sacerdotes. O filho mais velho era quem substituiria o sumo sacerdote. Mas se houvesse entre a descendência de Arão algum sacerdote ou alguém que queria ser sacerdote, que nasceu com algum defeito, né, congênito, adquiriu algum defeito porque sofreu um acidente, teve alguma fratura, e transformou a estrutura corporal dessa pessoa, ou nasceu com defeito, né, ele não poderia oficiar o culto ao Senhor. Ele não poderia trabalhar lidando com ofertas, né? Então, eu quero explicar para você o seguinte: em Israel, Deus exigiu que todos os sacerdotes fossem livres de defeitos e marcas no corpo. Em primeiro lugar, os sacrifícios que o povo levava para o Senhor devia ser o quê? Perfeito, na verdade. Quando eles fossem oferecer algo para Deus, devia ser impecável. O sacrifício deveria ser perfeito, sem defeito. Então, nada mais certo do que aqueles que ofereceriam os sacrifícios no altar, que também fossem sem defeito. Né? Em segundo lugar, o sumo sacerdote era um símbolo de Jesus. E em Jesus não havia qualquer defeito. Então, são dois os motivos aqui que Deus excluiu os sacerdotes com defeitos físicos ou com alguma marca no corpo de oferecer ofertas e sacrifícios no altar. Primeiro, se ele exigia que a oferta fosse sem defeito, aquele que iria oferecer a oferta também deveria ser sem defeito. E depois, sem eles saberem, eles estavam ali representando o sacerdote por excelência, o sumo sacerdote perfeito, que era Jesus Cristo. Então, tinha que ser algo perfeito, sem defeito. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo nós vamos estudar Levítico 22.